Quem achou Mateus capítulo 15, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus com muita atenção. Deus te trouxe aqui para falar com você. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não serás mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Senhor, meu Deus, fala conosco através da tua bendita palavra, Senhor, porque ela é a verdade, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, porque esta palavra é digna de toda a aceitação. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós lemos o texto acerca de Jesus tratando com os fariseus. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que os fariseus e mestres da lei, aqueles líderes religiosos, aqueles teólogos e doutores, professores daquela época, eles vieram, meus irmãos, perguntar a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem a tradição do nosso povo, a tradição dos religiosos, a tradição dos anciãos? Porque eles comem sem lavar as mãos. Então os fariseus, meus irmãos, sempre queriam debater, discutir com Jesus, e eles queriam, por inveja, fazer Jesus pecar. E eles não queriam perder para Jesus. Eles sempre vinham com perguntas, com pegadinhas, para tentar ganhar de Jesus na discussão, no debate. E eles queriam sempre discutir com Jesus para mostrar que eles eram superior que Jesus e os seus discípulos. Então ele já veio com aquele ar, querendo condenar os seus discípulos. Ele já vem todo pomposo, com aquele ar de que eram maiores do que os discípulos de Jesus. Seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Então eles desobedecem a tradição dos anciãos. Por quê? Eles lavavam as mãos antes de comer. Então, por causa dos discípulos não lavar as mãos, então ele já veio se sentindo o maioral. Eles vieram se sentindo superiores aos discípulos, porque eles lavavam as mãos e os discípulos de Jesus não. E assim são os fariseus legalistas.
que inventam regras, inventam tradições, usos e costumes, e faz disso um mandamento de Deus. E quando outras pessoas não fazem aquilo que ele acha certo, quando as pessoas não fazem aquilo que ele pensa que é correto, então ele se sente mais santo que o outro. Assim é os fariseus, assim é os legalistas. Eles têm seu raciocínio, suas regras, eles inventam e criam, e botam criatividade nisso. E quando as pessoas não fazem aquilo que eles criaram, então eles se sentem mais santos, superior aos outros, e condenam os outros. Mas não segundo a palavra de Deus, eles condenam os outros segundo as tradições e as invenções das mentes deles. E Jesus vai responder eles fazendo uma pergunta. E vai ser um trocadilho, porque a mesma pergunta que eles fizeram, Jesus vai responder perguntando algo semelhante. Porque Jesus sabia que eles vieram com as regras deles, condenando os discípulos de Jesus. Nós viemos aqui saber porque os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, porque é uma tradição da nossa religião. Então quer dizer que eles são pecadores, quer dizer que eles vão para o inferno por causa disso. E Jesus já vai responder perguntando para eles: espera aí, vocês estão errados. Não venha com esse ar, não venha com esse clima, não venha com essa aparência de que vocês é mais santo que meus discípulos, querendo dizer que eles estão condenados por quebrar uma regra de vocês. Pelo contrário, aqui quem está em desvantagem é vocês. Por quê? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então eles perguntaram, por que os discípulos transgridem a regra, a tradição da nossa religião? E Jesus vai perguntar, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Então qual que é pior? Você transgredir a tradição do povo, ou você transgredir o mandamento de Deus? Então, fariseus, vocês estão numa situação pior do que os meus discípulos. Vocês estão querendo achar erro nos outros, mas vocês estão mais errados do que todo mundo. Só que vocês não olham para vocês mesmos, vocês não examinam, não avaliam vocês mesmos, só os outros. Vocês pegam os seus conjuntos de regras e querem sair condenando as pessoas para mostrar que são mais santos e melhores, quando na verdade vocês são piores que os pecadores. Porque esses discípulos aqui, eles transgrediram a tradição de vocês, sim, mas vocês fizeram algo pior. Porque transgredir uma tradição do povo não é pecado. Agora, transgredir o mandamento de Deus é pecado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, fariseus. Eu vou dar somente um exemplo para ver se abre os seus olhos, para ver se vocês se enxergam. Olha só, Deus disse um mandamento, algo que Deus mandou, não foi o homem que inventou, não foi o homem que criou, não é uma regra, não é uma tradição, não é um uso, não é um costume, não é da cultura, é algo estabelecido, decretado por Deus. Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser morto, executado. É a punição, é o castigo. Quem não honra o pai e a mãe, está pecando contra Deus. E o castigo, a punição, é a vida, é a morte, é ser apedrejado até a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus deu esse mandamento, mas vocês, fariseus, vocês, teólogos de meia tigela, vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar a você, pai e mãe, eu já dediquei a Deus como oferta. Então eu não sou mais obrigado a sustentar vocês. Então, meus irmãos, depois do exílio babilônico, depois do cativeiro em Babilônia, quando eles voltaram do exílio de Babilônia, esses mestres da lei, esses fariseus,